Vamos lá então. Vamos lá. Seguinte, vamos lá, né? O de sempre. O outro react eu perdi porque parou de gravar no meio do caminho, então esse aqui a gente vai ter que ir até o fim, né? A gente vai sofrer aqui com o senhor Rafael falando alguma asneira, né? Lá vem imposto, dividendos, importações e operações financeiras. Vamos ver o que o Coisinha vai falar aqui. Vamos lá. Lá vem mais imposto. Imposto em dividendos, imposto em operações financeiras, imposto em importações até 50 Porra, esqueço que ele fala rápido às vezes. dólares. E mais regulações na declaração de bitcoins que colocam sua segurança em risco e possivelmente podem levar impostos. Eis o que está acontecendo e como não pagar isso legalmente. Roda a vinheta. Então, vamos lá. Estão criando mecanismos para tributar certas coisas. Qual que é a proposta do vídeo dele? Como não pagar imposto. Qual que é o nome que você dá para isso mesmo, legalmente? Hein, chat? Qual que é o nome correto que se dá para uma pessoa que ensina você a não pagar imposto? Qual que é o nome? E você precisa lembrar durante esse vídeo, tem a notícia de que o governo espera que eles precisam erguer mais 170 bilhões de reais Déficit zero. Tesouro eleva para 170,8 bi valor de receitas necessárias para zerar o rombo. esse ano em receitas extras para não fechar em déficit. Notem, ano passado começou com o Haddad falando que ele ia zerar o déficit, aí todo mundo Eu adoro uma história onde ele estava numa conferência no começo do ano, uma conferência de gestores e investidores, e alguém falou no palco, falou, olha, Haddad, ninguém acredita no teu plano. E daí todo mundo aplaudiu, e a piada era que ele aplaudiu também porque ele não entendeu. Então assim, falou que zero déficit, não aconteceu, e as previsões de déficit foram aumentando ao longo do ano, conforme teve frustração de arrecadação, porque o Brasil parou de crescer basicamente nos últimos dois trimestres, e conforme o gasto do governo veio acima. Então se no começo do ano eles estão falando que falta 170 bi, meu irmão em Cristo, o fim desse ano vai ser um negócio fantástico. Não quer dizer que eles vão Vamos ver como é que ele, né, aonde que ele quer chegar com isso. Porque até agora não falou nada com nada, mas vamos lá. erguer impostos em 170 bilhões de reais, mas quer dizer que eles vão tentar erguer isso. E isso aqui também é um sinal muito ruim para a economia no geral, porque toda vez que o governo tem um déficit, ele reduz a quantidade de crédito disponível na economia. Porque da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Ele tira esse dinheiro da emissão de tesouro direto. Esse tesouro direto recebe investimento de pessoas que podiam investir em várias outras coisas. Então toda vez que o governo aumenta a quantidade de tesouro direto que ele cata, ele reduz a quantidade de crédito disponível na economia, o que desacelera tudo. O que, entre várias coisas, fantástico. Não quer dizer que eles vão erguer impostos em 170 bilhões de reais, Vamos lá. Olha só, vamos por partes. Não quer dizer que eles vão erguer impostos. mas quer dizer que eles vão tentar erguer isso. E isso aqui também é um sinal muito ruim para a economia no geral, porque toda vez que o governo tem um déficit, ele reduz a quantidade de crédito disponível na economia. Porque da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Ele tira esse dinheiro da emissão de tesouro direto. E esse tesouro direto recebe investimento de pessoas que podiam investir em várias outras coisas. Então toda vez que o governo aumenta a quantidade de tesouro direto que ele cata, ele reduz a quantidade de crédito disponível na economia, o que desacelera tudo. O que, entre várias coisas que ele faz, também é uma coisa ruim. Então, Mano, é patético o nível de argumento desse cara, velho. É muito patético. O argumento do cara é: o que ele faz é ruim. Por quê? Porque sim. Porque sim. Se eu falo é ruim, acabou. primeiro, O imposto em Iluminado, dividendos, portador o da Haddad anunciou verdade. essa semana e Haddad disse que pretende enviar propostas sobre taxação de dividendos ainda em saiu 2024. que a expectativa de arrecadação de 43 bilhões de reais. Dois argumentos que podem ser feitos a favor dessa taxação e por que eles estão errados. Primeiro, mas o governo falou que ele vai subir a taxação em dividendos para reduzir a taxação em consumo. Então, embora a arrecadação fique igual, se é que você acredita nisso, isso vai ser bom para as pessoas mais pobres porque vai baixar os impostos de consumo para as pessoas. Primeiro, que o imposto primário de consumo é o ICMS, que é de nível estadual. Tem algumas coisas federais em cima, mas são de um peso muito menor. Mas o ponto principal é, se o governo diz que vai fazer isso, por que eles não fizeram isso em 2023? Porque nós temos três pontos aqui. Fechar o Da cabeça dele é só o cara chegar assim: eu quero isso! Tá ligado? É que na cabeça dessa galera, o mundo funciona da seguinte forma: o presidente é uma criança que fala, eu quero isso, e todo mundo, tá bom, vamos dar pra ele. Não tem explicação, velho. déficit, subir a arrecadação, reduzir impostos nos mais pobres. E será que me fica uma dúvida? Tipo assim, essa ideia que o Haddad que o Haddad não, que ele tá falando aí de superávit, que não sei o que, é a mesma porcaria que o Milei faz na Argentina. E aí, quando ele pega para falar da Argentina, ele vai falar: Nossa, a Argentina está avançando, a Argentina está progredindo, né?
Ele vai falar da pobreza que está disparando na Argentina? Não, isso não existe. Isso não existe, né? Ele vai falar, por exemplo, tipo assim, gente, querendo ou não, todo mundo sabe que eu não concordo com o Lula, eu discordo de várias políticas dele, eu sou contra o calabouço fiscal que aquele arrombado do Haddad propôs, tá ligado? Porque ele limita o investimento em diversas áreas que são fundamentais, né? Dito isso, dito isso, vamos lá, né? Querendo ou não, o investimento que o governo fez ano passado aqueceu a economia até um certo período. Mas o investimento foi tímido. Por quê? Porque tem que respeitar a vontade do Deus mercado, né? Aí o que acontece, o governo para de investir, para de puxar a demanda, não é? A economia desaquece. Acontece isso que vocês estão vendo aí, o preço das coisas volta a subir, papapá, porque o poder de compra do salário das pessoas cai, e todas aquelas questões que a gente já sabe, né? Ele falou algum desses pontos? Não. Ah, não, porque taxar emprego. E aí o que acontece? Ele pega e coloca um monte de termo difícil que não fica claro, né? Porque na cabeça dessa galera, a única explicação para eles que gera inflação é a emissão de moeda e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, gente, emitir mais moeda pode, não quer dizer que vai. Uma coisa é ter a possibilidade de ter tal efeito. Outra coisa é diretamente causa e efeito. Ele coloca a emissão de moeda como causa e efeito para gerar inflação. Não é assim. Outra coisa que ele fala, quando o Estado recolhe o tesouro, isso vai gerar um... Cara, tipo assim, ele mistura áreas com lugares, mas por que ele faz esse tipo de coisa? Por que ele pega aquela bosta, aquele lixo do Murray Rothbard para fazer a análise? Você sabe que o Murray Rothbard tem naquele livro O Homem Econômico? Ele no capítulo 14, ele fala textualmente que os anarcocapitalistas têm que se acostumar que na nossa sociedade nós teremos um mercado de crianças. Então você vai ter que encontrar um Essa é a base de análise desse sujeito. equilíbrio aqui, certo? Porque se você reduz o imposto nos mais pobres, você aumenta o déficit e reduz a arrecadação. Então você tem um equilíbrio aqui. O que o governo fez ao longo de 2023? O governo subiu impostos pra caramba e sacrificou o déficit. Falou, eu vou ter déficit, azar. Eu não... sei lá. Então eles deram o déficit como dado, fazer o quê? E escolheram subir impostos. Impostos em consumo baixaram para os pobres? Não. Eles podiam fazer isso? Bom, dado que eles escolheram ter um déficit gigantesco e tanto faz, sim. Por que eles não fizeram? Porque eles já estão falando, vai ter um rombo, e agora pode, por causa do novo arcabouço fiscal. Então, se eles podiam ter feito Caralho, mano, se você pegar. Qual que foi a notícia? Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Superávit, governo Lula. Dado do Ministério da Fazenda divulgado nesta quinta-feira. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Exame. Governo registra superávit de 79,3 bilhões em janeiro. Em 2023, o primeiro ano do mandato do presidente do governo Lula. Esse aqui é de qual data? Qual data? Isso aqui, olha lá. 28 de fevereiro de 2024. As contas do governo federal ficaram no azul no mês passado. Dados do Ministério da Fazenda divulgados nesta quinta-feira mostram que houve superávit, receitas maiores que despesas de 79,3 bilhões em janeiro. O dado é o terceiro melhor para o mês da série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1977. O Rafael falou disso no vídeo dele. Eu tô comentando isso aqui porque eu lembro de ter visto essa notícia algumas semanas para trás, tá ligado? Desde 1997, já descontada a inflação. Só perde para os dados de 2022 e 2023. No ano passado foi um superávit de 84,9 bilhões. Né? O superávit foi possível graças ao Tesouro, que contribuiu para o resultado com 96,1 bilhões. O Banco Central e a Previdência tiveram respectivos déficits de 144 bilhões e 16 bilhões. A arrecadação de impostos. A principal razão desse desempenho foi o aumento da arrecadação de impostos e contribuições federais, que bateu recorde em uma combinação de receitas atípicas, medidas encaminhadas pelo Ministério da Fazenda em um mercado de trabalho e uma economia aquecidos. E aí que é a questão. Ele constrói a narrativa que ele quer com base nos dados que corroboram aquilo que ele fala. Tá ligado? Os dados só valem quando corroboram com ele. isso, não que eles podiam Quem paga a banda escolhe a música, lógico. tecnicamente de uma É isso, velho. Os argumentos desse cara
são de meias verdades, tá ligado? São de meias verdades, é Maneira isso. fiscalmente responsável fazer isso. Mas o ponto é que eles poderiam ter feito isso de qualquer forma e não fizeram. E aí é uma questão que, olha só, ele fala de fiscalmente responsáveis. Gente, eu desafio vocês a achar um país hoje do centro capitalista, Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Quais deles pratica austeridade fiscal e está fechando positivo? Todos estão fechando em déficit. Todos esses países agora estão começando a praticar essa ladainha de austeridade fiscal, porque isso está sendo imposto para esses países. Pega lá e vai ver como tá lindo. Você tem lá nos Estados Unidos a taxa de desemprego aumentando, você tem inúmeros protestos na França, o pau tá torando na Grécia, né? Desinvestimentos, você tem diversos problemas acontecendo por causa dessa política, porque essa galera não consegue entender que se você pega, se o Estado puxa a demanda, isso vai aquecer a economia, mas não pode, mas isso aqui é baseado no quê? No Hayek, que escreveu cartas elogiando o Pinochet. Eu destaco esse ponto para você ver com quem que essa galerinha que ele idolatra tá ligada. O Murray Rothbard, que fala de vender guarda de criança, tá? É essa galera que ele toma como base para fazer a análise. É um cara que elogiou o Pinochet, o outro que fala de venda de guarda de criança. E agora. Ah, não, mas esses deles teriam que ser fiscalmente responsáveis. Mas eles não são, eles já admitiram isso. Então, por que eles fariam Admitiram aonde, Rafael? Se acabei de ler uma reportagem falando de superávit. isso dessa vez? Por que eu deveria acreditar que isso aqui não é só um aumento de impostos, dado que a gente tem um déficit gigante esperado para esse ano? E a outra. E aí é uma questão, tipo assim, déficit gigante esperado. Se é esperado, vai acontecer. Por quê? Porque sim, porque ele quer. Porque aí corrobora com o argumento dele. Coisa, que é um ponto ainda maior aqui, é que muita gente fala, mas é que você tem que subir o imposto nos dividendos para reduzir os impostos em empresas, porque daí equilibra melhor e porque isso gera um incentivo maior para as pessoas reinvestirem nas empresas e não tirarem o dinheiro em dividendos. Isso é a mesma coisa que argumentar que quando alguém é atropelado por um carro e ele chega no hospital todo estrupiado, a gente precisa pensar que o cabelo dele tá desarrumado. Qual que é a lógica do argumento? Qual que é a lógica do argumento? Vamos lá, gente. Olha só. O que ele coloca? Se a gente está. Vamos pegar o primeiro ponto. Vamos tomar o argumento dele inteiro por face como verdadeiro. Tá? Segundo ele, está errado a gente cobrar impostos sobre dividendos, porque isso não garante que a pessoa vai reinvestir na empresa. Correto? Segundo ele, isso não acontece em nenhum momento. Né? E aí ele compara isso a uma pessoa ser atropelada. Qual que é a lógica disso? Não tem conexão a comparação que ele faz. Não tem conexão. Porque o ponto principal de por que as pessoas não investem no Brasil, nas empresas no Brasil e tudo mais, não é a tributação das empresas ou a tributação de dividendos. É o Brasil. O Brasil é um país corrupto, o Brasil é um país com muito intervencionismo estatal, onde qualquer político pode acordar a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive nenhum, e destruir a sua empresa porque sim. Rafael, foi o Senado Federal que acabou com Americanas? Tô esperando, eu gostaria muito de ter essa resposta. Foi o Senado Federal que acabou com Americanas. Não foi? Foi o Senado Federal que causou Mariana e Brumadinho? Foi um político que acordou de mau humor, vou falir Americanas, né? O Brasil é um país muito corrupto. Nos Estados Unidos a corrupção é institucionalizada, porque ele fala do político corrupto, né? Só que, gente, vocês já repararam como é que corrupção na política sempre é para beneficiar o ente privado? O caso das construtoras, quem se beneficiou com a corrupção do governo? Vamos lá. Foram as construtoras, foi um ente privado, né? Então, ou seja, é o ente privado pagando para um político aprovar X projeto, né? Para ele lucrar, correto? Lá nos Estados Unidos isso é feito dentro da lei. Lá nos Estados Unidos, o cara doa para a campanha e quando o senador é eleito, o governador é eleito, o presidente é eleito, o mesmo cara que foi lá, o mesmo lobista que foi lá e garantiu a doação para a campanha, seja do Joe Biden, seja de qualquer senador dos Estados Unidos, vai lá e entrega um projeto de lei. Se eu não me engano, tem uma organização que chama-se ALEC,
que nela tinha Microsoft, nela tinha Apple, tinha essas grandes corporações dos Estados Unidos, e essa organização criava projetos de leis, entregava para os senadores, para os governadores, para todos os políticos que eram do ALEC proporem essas políticas. Nos Estados Unidos, a corrupção é institucionalizada. Vocês estão entendendo o nível do problema? E aí, é com o que o camarada acabou de falar aqui no chat há pouco tempo atrás. Quem paga a banda escolhe a música. Quem paga o político nos Estados Unidos escolhe qual projeto de lei que é aprovado. Eu não preciso nem de juntar Lé com Cré para chegar nesse tipo de raciocínio. Gente, eu vou pegar só um exemplo para vocês. Peguem e vejam o documentário. Gente, para ninguém falar que é de esquerdista, da Netflix. Tá ligado? Netflix. Uma puta da empresa hipercapitalista. Que chama-se 13ª Emenda. Que vai ter uma parte específica, se eu não me engano, é do meio para frente. Mas eu recomendo ver o documentário todo. Correto? Que vai falar sobre essa organização, o ALEC, e a influência das grandes corporações dentro dessa organização. Vai falar também como as grandes empresas dos Estados Unidos criaram um lobby gigantesco para privatização de presídio, para elas lucrarem com mão de obra escrava análoga à escravidão. Mão de obra análoga à escravidão. Mão de obra escrava análoga à escravidão é redundância, desculpa, foi um erro. Tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, cara. Se for tomar corrupção como argumento de fácil, como um problema para se investir em um país, você não investe em nenhum país capitalista, velho. Porra, aí ele sempre critica pra ele. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem como é que um sujeito, a narrativa funciona quando me interessa. Uma coisa é boa quando me interessa. Ele adora falar de corrupção. Sabe um país no mundo que tem pena capital pra corrupção, gente? Eu respondo, a China. Vocês sabiam disso? Que a China tem pena capital para caso de corrupção? Ele não sabe disso, ele não fala disso, porque isso não corrobora o ponto dele. O Brasil é um país com extrema insegurança jurídica e tem várias burocracias e dificuldades no meio que vão desacelerar tudo. Enquanto isso, O Brasil é um país com insegurança jurídica. Gente, quantas pessoas foram presas no escândalo da Americanas? Quanto de patrimônio que o Jorge Paulo Lema, que os donos da Americana, lá que o Beto Scoop perdeu com a porra da Americanas? Quanto? Cara, é muito desonesto, velho. você tem países que são excelentes oportunidades de investimento. Você tem a Argentina agora aqui do lado. Sabe, se você quiser investir em América Latina, Escravidão é proibida por lei nos Estados Unidos. Não, não é não. Não é não. A 13ª emenda permite escravidão por dívida. Não é, a escravidão não é proibida lá por lei, não. ah, mas mineração, tem. Ah, mas agricultura. Inclusive, esse documentário que eu falo, ele vai falar como essa 13ª emenda abre uma brecha gigantesca para a escravidão. Tem. Ah, mas o setor de serviços, tem. Assiste, vale muito a pena. Tem, o que a gente tem, eles têm também. Se você quiser investir em América Latina, por que você investiria no Brasil e não na Argentina, que está se tornando um país muito melhor para investir? Tá vendo? E aí, olha só. Se você pegar na gênese da prática econômica e comparar Milei e Haddad, é a mesma coisa. Os dois falam em superávit, os dois falam de controlar gastos, os dois fazem a mesma coisa. A questão é que o governo Lula é neoliberal, é neoliberal, ponto. Isso não tem o que discutir mais. É neoliberal. O governo Lula é um governo neoliberal com alguma preocupação social. O Milei só é neoliberal. Ele vai falar, por exemplo, que a pobreza na Argentina está disparando. Ele vai falar, por exemplo, que o Milei entregou o controle sobre a parte do Rio Paraná que corta por dentro da Argentina. Ele entregou para o exército norte-americano. Ele não vai falar, velho. Não tem motivo. Não existe uma tese. Inclusive, o risco cambial deles é muito menor do que o nosso, porque o peso está se valorizando recentemente. Vamos ver se está valorizando. Peso argentino. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Está valorizando. Peso argentino está valorizando. Peso argentino em relação ao real está valorizando. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Gente, olha aqui, ó. Tá valorizando. Está valorizando. E aí, que é a questão.
Cadê? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí que é a E eles questão. tendem a Tá vendo como é que você constrói uma narrativa com meias verdades? Tá ligado? Valorizando legal. O gráfico tá assim, ó. O gráfico tá descendo. Isso para ele, sabe por que isso para ele é valorizar? Detalhe, ele não mostra. Esse tipo de coisa ele não mostra. Por que ele não mostra? Por que antes, quando você tinha uma reportagem, alguma coisa que ele julgava negativa, ele colocava na tela, e alguma coisa que ele julga positiva, ele não coloca na tela para provar. Simples, gente, porque isso não corrobora o ponto dele. Ele só coloca a parada na tela quando corrobora o ponto dele, tá ligado? para dolarização, enquanto o Brasil está baixando taxas de juros, enquanto os Estados Unidos vai manter, ou pelo menos baixar um pouco menos do que o esperado. Então você vai tomar um dano de câmbio aqui no Brasil. Então, assim, não existe mais uma tese de investimento no Brasil. A mudança de tributação dentro das empresas é. Alguém foi atropelado por um carro e você fala que tem que passar um pente no cabelo dele porque tá meio feio. Bom, sim, tá meio feio, mas Caralho, velho, qual que é a lógica de uma coisa com a outra, velho? não vai mudar nada. Ele não consegue chegar em ponto nenhum. Ele não consegue fechar argumento nenhum. O Rafael é patético. As coisas que prejudicam o Brasil não estão sendo melhoradas, elas estão sendo agravadas pelo governo Lula. Eu só vi o fato de que eles tentaram colocar o Guido fucking Manteiga. Existe algum cenário em que a desvalorização da moeda nacional é benéfica para o país? Não. Olha só, deixa eu explicar uma parada. Não existe um cenário aonde a desvalorização da moeda não interfere tanto na economia do país. Vamos lá. Por que, por exemplo, para a China desvalorizar a moeda deles não é tanto problema assim? Porque a maior parte daquilo que eles consomem é produzido ali dentro, ou pelo menos é manufaturado ali dentro. Eles só compram matéria-prima e eles realizam toda a manufatura. Quando você tem um país igual o Brasil, de baixa industrialização, onde o país está se desindustrializando, que é isso que está acontecendo com o Brasil, tá, gente? A indústria no Brasil está morrendo, correto? Quando você tem um país desindustrializado, quando você desvalorização da moeda é ruim, mas por que é ruim? Porque boa parte dos produtos de alta complexidade industrial que você consome são importados. Se a sua moeda desvaloriza, o produto importado fica mais caro. Vocês estão entendendo a questão? Para o Brasil, a moeda desvalorizar é catastrófico. Por que é catastrófico? Porque boa parte, por exemplo, dos fármacos que a gente consome é importado. O trigo que a gente consome para fazer o pão é importado. Por isso que a desvalorização da moeda no Brasil não é benéfica. Se você pegar, por exemplo, na China, a desvalorização ou não da moeda deles não interfere tanto. Por quê? Boa parte da indústria que manufatura os bens que eles consomem está lá dentro. Eles podem até não produzir o commodity, a matéria-prima, né? Que eles compram muita matéria-prima, principalmente do Brasil. Mas a parte de manufatura, a parte que agrega mais valor no produto, que é realmente a parte da manufatura, é feita lá dentro. Tá ligado? E outra coisa, o Brasil, a China, compra as suas matérias-primas de países fazendo transação fora da zona do dólar, tá? As principais compras por exemplo, negociações da China com seus fornecedores de matéria-prima hoje são fora da zona do dólar. Então, o dólar subir ou não, dane-se. Dane-se para a China. Tá ligado? Por quê? Eles se desdolarizaram, mas não só eles se desdolarizaram, tá ligado? Mas toda aquela questão também que você tem uma economia altamente industrializada. Esse é o ponto, camarada. Então o Brasil não ser autossuficiente interfere na dependência econômica, é isso? Não, o Brasil não ser industrializado. Entendeu? Porque o que eu quero dizer com isso? Que o Brasil vende a bauxita e compra o aço trabalhado. Você está entendendo a questão? A gente vende a bauxita para a China, vende o minério. A gente vende o minério de ferro, a gente vende a bauxita e compra carro. Enquanto a China está comprando bauxita, né, que é uma coisa muito barata, de baixo valor agregado, né, e está vendendo carro, que é de alto valor agregado. Esse é o ponto aqui. Ficou claro para você, camarada? Presidente. Brasil Fazendão 2.0, é isso aí. Brigadão Vermelho Comunista, brigadaço pela doação, brigadaço, camarada. Que é uma empresa privada, porque eles tentaram intimidar o conselho
inclusive ameaçando com a possibilidade de segurar licenças e prejudicar a empresa caso eles não colocarem um pincha do Lula na presidência. Você teve a Dilma, que acordou do Como é nada que é? e resolveu intimidar o consumidor. Não estão sendo melhoradas, elas estão sendo agravadas pelo governo Lula. Ó, vamos lá. Alguém foi atropelado por um carro e você fala que tem que passar um pente no cabelo dele porque tá meio feio. Bom, sim, tá meio feio, mas não vai mudar nada. O exemplo, só para recobrar o raciocínio em relação ao vídeo. O que ele falou não tem sentido. As coisas que prejudicam o Brasil não estão sendo melhoradas, elas estão sendo agravadas pelo governo Lula. Eu só vejo o fato de que eles tentaram colocar o Guido fucking Mantega presidente da Vale, que é uma empresa. É, ex-ministro Guido Mantega não vai mais para a Vale do Rio Doce, entenda caso. Reação negativa do mercado fez o presidente Lula desistir de emplacar Mantega para cargo de CEO. Com reação negativa do mercado financeiro e dos demais agentes econômicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para cargo de CEO da Vale, privatizada na década de 1990. Foi privatizada pelo filho da puta do FHC. Detalhe, eu não sei se vocês sabem, aí o camarada vermelho comunista, um corte para você, tá? Não sei se vocês sabem, o preço que foi pago na Vale do Rio Doce não era capaz de pagar o que a empresa tinha em reservas de minério. Você entendeu? Vamos dar valores. Vamos pegar o seguinte: as reservas de minério da Vale valiam 300 milhões de dólares. Você entendeu? As reservas de minério da Vale, na época que ela foi privatizada, vamos supor que valiam 300 milhões de dólares. Só as reservas de minério. A Vale foi inteira privatizada, toda a empresa, mais as suas reservas de minério, por 300 milhões de dólares. Detalhe, esses valores foram pagos em moedas podres. Para quem não sabe o que é uma moeda podre, é aquela moeda que você sabe que ela vai desvalorizar no dia seguinte. Tá bom? E a fonte desse dado é um livro que chama-se Privataria Tucana. O livro tem os documentos sobre essa época. Recomendo muito para quem quiser ler. Tá ligado? Privada, porque eles tentaram. Ele não quis. E aí a questão, olha pra você ver como é que ele é. O Lula não quis impor, ele propõe o Guido Mantega. Não quer dizer que ele vai ser o Guido Mantega. Tipo assim, ele vai criando a narrativa de uma coisa e não acontece, tá ligado? Intimidar o conselho, inclusive ameaçando com a possibilidade de segurar licenças e prejudicar a empresa. Ai meu Deus, vamos achar aqui, pera aí. O governo não tem mais participação direta na mineradora e por isso tentava articular com acionistas uma saída para indicar o ex-ministro para a empresa. O presidente Lula só se convenceu de deixar a ideia de lado após alertas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que o governo sairia derrotado, depois de o próprio Manteiga ter desistido de ocupar a posição na Vale. Não teve nada disso. Auxiliares de Lula disseram que ex-ministro da Fazenda teria ficado constrangido com a repercussão negativa sobre sua indicação. Após ser informado da desistência, na manhã de ontem, o presidente então abortou o plano. Né? Incumbido da missão de negociar a entrada de Manteiga na Vale, Silveira sinalizou a Lula que a insistência estava gerando uma impressão ruim, de acordo com os integrantes do governo. O ministro colheu impressões no mercado entre os acionistas que não havia espaço para a aprovação do nome do ex-ministro. Como mostrou o colunista do Globo, Lauro Jardim, Silveira telefonou para os acionistas da empresa para pedir por Manteiga. Numa dessas conversas, chegou a dizer que seria bom para a companhia ter alguém com um trânsito no Palácio do Planalto. Governo que é troca de CEO. Aí, uma fonte disse ao Globo, sob condição de anonimato, que o presidente do Conselho da Vale, Daniel Stieler, teria entrado em contato com o presidente Lula essa semana. Ele seria o principal interlocutor do governo na alta administração da mineradora e teria mostrado ao Planalto que a eventual indicação de Manteiga para o cargo de CEO não seria aprovada pelo colegiado. Aqui está a reportagem, isso aqui está no Globo, tá bom? Por Marcelo Ventura, Vinícius Neder, Álvaro Gribel e Sérgio Roxo e Letícia Cardoso. Tá aqui, ó. Tá? Reportagem do Globo. Não tem nada do que ele falou é verdade. Esse cara, nada do que ele falou é verdade. Nada, nada. O Rafael constrói argumentos baseados em mentiras.
caso eles não colocarem com pincha do Lula na presidência. Você teve a Dilma, que acordou do nada e resolveu mudar toda a lucratividade do setor elétrico e explodiu o setor por quase 10 anos. Então, assim, esse argumento, tecnicamente, isoladamente, a ideia de você criar uma taxação como, por exemplo, a da Estônia, onde empresas não pagam imposto, elas só pagam na hora da distribuição de lucros e dos dividendos, o que incentiva o... Tecnicamente, isoladamente, a ideia de você criar uma taxação como, por exemplo, a da Estônia, onde empresas não pagam imposto, elas só pagam na hora da distribuição de lucros e dos dividendos. Gente, a Estônia é uma ex-república soviética. Sabe por que a Estônia não tem que fazer obra pública? Porque a União Soviética já fez tudo. Vocês sabiam que todos os metrôs construídos pela União Soviética eles suportavam bombardeios atômicos? Todos eles. O grosso da infraestrutura pública que Lituânia, Estônia, Geórgia, Ucrânia, Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Azerbaijão, todos esses países têm hoje é da época da União Soviética. Ele fala dessa parte? Ele não vai falar. O que incentiva o dinheiro ficando na empresa? Isoladamente, per se, a ideia faz sentido. Agora, quando você colocar no contexto de Brasil, é irrelevante perante todos os outros problemas. Essa lei faz sentido na Estônia porque você tem um dos países mais fáceis de investir, um dos países mais fáceis de empreender no mundo. Então você tem um extra sendo... Gente, vamos pegar no mapa. Vamos fazer só gente, pra vocês terem noção de comparação. Vamos lá. Estônia. Porra, Brasil. 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 Vamos lá. Brasil. Brasil. Estônia. Vamos ver o seguinte. Estônia, território. Rio de Janeiro, território. Não, Rio de Janeiro, estado, território. Ele está falando de um país que tem praticamente o mesmo território do que o estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Estônia, população. 1,3 milhão. Rio de Janeiro, população. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. O Rio de Janeiro tem 16 vezes, uma população quase 16 vezes maior do que a da Estônia. Vamos colocar entre 14 e 15 vezes. Ele está comparando Estônia e Brasil. Eu só estou comparando em nível de território e população Estônia e Rio de Janeiro. Não tem lógica o que ele está fazendo. Ele sequer pega um país que tem a mesma população que o Brasil, que tem a mesma capacidade produtiva que o Brasil, que tem uma economia parecida com a brasileira. Mas por que ele faz esse tipo de comparação? Porque ele é mau caráter. Não tem outro jeito de definir esse sujeito. Colocado em cima de algo bom. Agora, se você colocar uma cobertura de morango em cima de esterco, eu ainda não vou querer comer. E em cima disso... A densidade demográfica da Estônia é muito mesmo. Não tem sentido a comparação que ele faz. Tem uma segunda proposta que veio, que não pegou tantas manchetes ainda, mas é uma taxação em cima de operações financeiras, que o governo diz que já está acertado com o mercado. O que tem toda a cara de ser, eu vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Tá acertado assim, o governo propôs, falou, o mercado falou, não, e o governo virou e falou, e daí? Toma aí aquela gorda. Boa. Tem toda a cara de ter sido isso. O que só vai tornar operações Tem toda a cara de ter sido isso. Se ele acha que é isso, automaticamente é uma verdade. Automaticamente é uma verdade. Financeiras no Brasil mais caras. E aí você vai ter a galera de esquerda ou ignorante econômica e acredita em... Ignorante econômica, porque o portador da verdade é ele. Ele só contou mentiras durante o vídeo, mas ele é o portador da verdade porque, gente, ele é liberal, ele não tem que provar nada. Se ele é liberal, automaticamente tudo que ele fala é uma verdade absoluta e indissolúvel. Em existe uma diferença, você pode não saber economia, mas não ser de esquerda, mas todo mundo que é de esquerda não... Fonte confia no pai, exatamente. Não sabe economia. Vai falar, não, mas essa é uma taxação em cima de especulação, no mercado financeiro e tudo mais, é uma taxação em cima de investimento. O investimento já está sendo reduzido no Brasil. O investimento em 2024 foi menor que 2023, foi menor do que 2022. O Lula tentou passar pano para os enormes rolês dele, dizendo que era para atrair investimento para o Brasil, e aí o Novo fez uma postagem mostrando que o investimento caiu em 2023. Então, assim, não funcionou. O novo.
Fora isso, a formação bruta de capital fixo, que é uma parte do PIB, o PIB é a soma de gasto privado, gasto do Estado, saldo do balanço comercial e formação bruta de capital fixo. E aí o Novo fez uma postagem mostrando que o investimento caiu em 2023. Então, assim, não funcionou. Fora isso, a formação bruta de capital fixo, que é uma parte do PIB, o PIB é a soma de gasto privado, gasto do Estado, saldo do balanço comercial e formação bruta de capital fixo, quer dizer, investimento. A formação bruta de capital fixo do Brasil caiu em 2023. Então, nós já Formação bruta de capital fixo recua 13%. Qual que é? estamos numa queda de investimento. Esse imposto vai tornar operações financeiras que lidam com investimento mais caras, o que faz com que operações estrangeiras fiquem melhores. Não porque elas melhoraram per se, mas porque Operações estrangeiras. Quais operações estrangeiras? Qual outro lugar que você tem, você tem mão de obra barata igual você tem no Brasil? Gente, a mão de obra no Brasil é barata. Qual outro país que você tem uma população, você tem um mercado consumidor de potenciais, gente, você não pode tem 220 milhões de pessoas no Brasil, mas tem que considerar que parte delas não faz, são crianças, são jovens, não consomem igual um adulto consome, devido às proporções. Qual outro lugar que eles têm a possibilidade de encontrar um mercado similar, tá ligado? Ele não coloca nada de perspectiva. você piorou o Brasil. Então mais capital vai sair do Brasil, porque cara, Mas para onde? O cara que investe em agronegócio, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a fazenda dele do Brasil como? Ele vai pegar, recortar a placa tectônica e levar para onde? tabela de Excel fria. Puta que pariu, essa é muito burro, Ela não véio. se importa com a sua opinião. Ah, mas o Brasil tem sambas, praias. Ninguém se importa, cara. Agora, como é que você pode não pagar isso? Investindo fora do Brasil e saindo do Brasil. E é uma coisa que toda vez. Gente, investir fora do Brasil é fácil. É fácil. É porque é se abrir assim, ó. É se dar um Ctrl T. Investir fora do Brasil. Porra, velho. Vai se fuder, velho. É muito mau caráter. Até se a gente ganha cliente. Ele acha que você investir, colocar dinheiro fora do Brasil é fácil. Cara, eu quero que você, qualquer pessoa que assiste esse cara, vai lá, tenta comprar uma empresa fora. Vai lá, tenta comprar a Amazon. Tenta comprar a Amazon. Pra vocês verem o que o governo dos Estados Unidos vai fazer. Eles vão brecar. Ou eu vou terminar por aqui. Eu vou terminar por aqui, porque é simples, não tem aonde continuar aqui mais, ele vai ficar rebatendo a mesma coisa. Você que tá vindo aí pelo YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo no seu coração, até a próxima, fui!